Gente, estamos de volta aqui com mais um grupo de oração para vocês. Vocês que provavelmente estavam acompanhando a missa, já emendou aqui no grupo de oração. Então sejam muito bem-vindos. Oi? Pô, é verdade. Pessoal que está aqui, boa noite, tudo bem? Quem tá aqui? Gente, vocês que não estão vendo, quem está aqui é o Gabriel, o Fábio, o Mark, a Cris, a Bianca e a Deise. Vieram acompanhar conosco aqui, né? Sem contar com os dois bobos aqui, né? Mas aí... sem contar aqui com os dois, viemos aqui realizar esse grupo de oração junto com vocês. E hoje o tema promete, hein? Promete. Deixa eu pegar aqui a colinha do tema, Stephanie. Cadê aqui a colinha do tema? Oh, meu Deus do céu. Tá vendo? Esse servo de Deus aqui tá... Calma que a gente vai achar, calma aí. O tema de hoje, achei, demorou, mas chegou. Convertei-vos e fazei a vontade de Deus. Então esse vai ser o tema hoje. É isso mesmo, né? Ah, então tá bom. Então, eu convido vocês neste momento para que a gente possa fazer uma oração para iniciar, né, depois deste louvor. Para a gente rezar todos juntos. Desejando que o Espírito de Deus venha habitar conosco neste momento. Habitar em nossas casas, em nossos corações, em nossas famílias. Vamos fazer dessa música o nosso momento de oração, o nosso momento de intimidade com Deus. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. Tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Neste momento, eu convido vocês a fazerem sua oração, a entregarem a sua vida, o seu dia a Deus, ao Teu Espírito que vem nos consolar, nos dar força neste momento. Vem, Espírito Santo, visita nossas casas,
visite nossos corações, nossas famílias. Transforme-nos em pessoas novas. Transforme-nos, ó Espírito de Deus, em novos filhos, pessoas renovadas, fortes. Que neste momento o Senhor transforme nossos corações. Transforme nossos corações em corações sedentos. Sedentos pela Tua palavra, pelo Teu amor. Que a gente possa sempre querer mergulhar nas profundezas do Teu amor. Que nós podemos, depois dessa Tua visita, querer sempre fazer o novo, fazer o bem, seguir os mandamentos de Cristo. Vem, Espírito Santo, habita em nossos corações, inunda o nosso ser, inunda toda a nossa história, nosso passado, nosso presente, o nosso futuro que está sempre nas Tuas mãos. Ilumina, ó Santo Espírito, os nossos sonhos, os nossos projetos, que a nossa vontade esteja sempre de acordo com a vontade de Deus, que nossos planos estejam sempre agradando, sempre de acordo com a vontade do nosso Senhor. É tão lindo tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. E nesse momento eu quero convidar a nossa pregadora, a Deise, que veio hoje nos proferir palavras de vida, palavras de conforto, através da palavra de Deus, através da vontade do Senhor. Então eu convido você neste momento, juntamente a nós, rezar uma Ave Maria para ela, para essa pregação que ela vai iniciar em instantes, para que a vontade de Deus se concretize neste momento, através da pregação dela, através dos nossos corações e dos nossos ouvidos abertos e atentos a que Deus vai falar neste momento. Que Nossa Senhora possa interceder essa pregação, este momento de aprendizado todo especial que Deus preparou para essa terça-feira. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para sempre seja louvado. Louvado seja Deus. Boa noite, povo amado do Senhor. Mais uma noite em que Deus nos presenteia, não é verdade? E aí, Tiago, qual que é o tema da noite? Ó, peguei de calça curta agora, hein? Qual que é o tema? Convertei-vos e fazei a vontade de Deus. Ó, repete aí, Tiago, como que é? Convertei-vos e fazei a vontade de Deus. Amém? Fazer a minha vontade? A sua? A dele. Fazer a vontade dele. Falar de conversão é algo que nós falaremos e ouviremos da parte do Senhor até o nosso último suspiro de vida, porque não há
na face da terra pessoa alguma que não necessite da graça da conversão. E falar de conversão é falar de graça, porque converter-se é verdadeiramente uma graça. A graça que provém de Deus, mas a graça também de nós. Santo Agostinho fala, né, que existe a graça operante, que é a graça de Deus operando as suas maravilhas em nós, e a graça cooperante, que é aquela em que nós colaboramos com Deus. E é essa graça que Deus espera de nós na noite de hoje. E para que o nosso coração possa verdadeiramente ser convertido e inclinado a fazer a vontade de Deus, só existe um caminho, que é por meio da Santa Palavra. Então você que está em casa, abre a sua Bíblia, lá no livro de Tobias, no capítulo 13, que é de onde tudo nos vem. As ordens, as direções, as exortações, as promessas. Tobias, capítulo 13, a partir do versículo 1, está aí no título da sua Bíblia como o Cântico de Tobit. E já para iniciar, eu quero deixar aqui uma lição de casa. Conversão, é preciso que haja uma cooperação de nós para com Deus. Deus nos dá a orientação, nos abençoa com a sua graça, nos dá a direção, mas espera de nós também uma resposta. Entendo também que grupo de oração é uma oportunidade em que o Espírito Santo se utiliza desse momento para gerar em nós essa conversão e para despertar no nosso coração um desejo de ter intimidade com a palavra de Deus. Amém? Essa é a nossa finalidade. Viver a nossa fé cristã de acordo com aquilo que viviam os apóstolos logo após a chegada do Espírito Santo. E qual que é a lição de casa? Encerrou o grupo de oração, antes de dormir, vai meditar o livro de Tobit. Amém? Nem que seja um versículo. Tem uma canção que diz: sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Porque se tem um livro, um dos livros das Sagradas Escrituras que é apaixonante, é o livro de Tobit. Gente, são 14 capítulos. É um livro que quanto mais você vai lendo, mais você vai tendo vontade de querer entender. E o tempo dentro do grupo de oração é muito curto para que a gente possa extrair a riqueza que tem dentro deste livro, cheio de ensinamento, para que o nosso coração se converta e seja inclinado a fazer a vontade de Deus. Amém? Então vamos lá. Tobias, capítulo 13, versículo 1, vai dizer assim: Tobit tomou então a palavra. Olha só, o que ele tomou? A palavra. E em um transporte de alegria, escreveu esta prece: Sois grande, Senhor, na eternidade. Vosso reino estende-se a todos os séculos, porque vós provais e em seguida salvais. Conduzis a profundos abismos e deles tirais. E não há quem possa escapar à vossa mão. Celebrai o Senhor, filhos de Israel. Louvai-o em presença das nações, porque se ele vos dispersou entre os povos que não o conhecem, foi para que publiqueis as suas maravilhas e lhe façais reconhecer que não há outro Deus onipotente senão ele. Castigou-nos por causa das nossas iniquidades, mas nos salvará por sua misericórdia. Considerai agora o que fez por nós e bendizei-o com temor e tremor.
Por vosso comportamento glorificai o Rei dos séculos. Quanto a mim, rendo-lhe graças na terra do meu cativeiro, porque manifestou a sua majestade sobre um povo criminoso. Lá no 8, convertei-vos pecadores e praticai a justiça diante de Deus, na confiança que vos fará misericórdia. Essas são para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós proclamamos aqui uma belíssima oração, um cântico, escrito por um dos homens mais piedosos das Sagradas Escrituras. Veja só, um dos homens mais piedosos das Sagradas Escrituras. E é interessante porque, mesmo sendo um homem extremamente piedoso, na sua prece, no seu cântico, na sua rendição a Deus, Tobit, ele já começa se acusando, dizendo que se Deus o castigou, foi por causa das suas iniquidades. Mas independentemente das iniquidades, é Deus quem nos salvará por sua misericórdia. A gente às vezes tem uma visão de Deus como se Deus fosse um carrasco, né? A gente peca e Deus age conosco segundo as nossas misérias. E aí a gente entende que Deus é amor e é misericórdia. E que, embora nós merecêssemos o castigo, Ele nos trata sempre segundo a sua misericórdia. E por que eu vou falar aqui de misericórdia? Gente, Tobit é pai daquele jovem Tobias que muitas vezes nós escutamos, que foi aquele a quem o arcanjo Rafael apareceu para ele. Tobit foi um homem extremamente piedoso, um homem que ele foi levado para um cativeiro, ele foi deportado da sua cidade, levado para um cativeiro, para um lugar, né, onde ele vivia aprisionado, ou seja, ele não estava gozando da sua plena liberdade, e mesmo dentro deste lugar, desta cidade, aonde ele estava aprisionado, Tobit, embora, vai dizer a palavra de Deus no capítulo 1, embora cativo, ele não abandonou o caminho da verdade. A gente podia pensar assim, né? Estou preso, estou impossibilitado de ir para a igreja, não posso sair de casa. Se a gente contextualizar para aquilo que estamos vivendo hoje, a gente podia entender que estamos aprisionados. Talvez você que esteja na sua casa pode se sentir do mesmo modo que Tobias, mas Tobias ele vai nos dar grandes ensinamentos. E o primeiro ensinamento que ele nos dá é que, embora cativo, ele não abandonou o caminho da verdade. Então, tudo aquilo que ele podia dispor, tudo aquilo que ele tinha, ele compartilhava para com os seus irmãos. Foi um homem que viveu literalmente a graça da misericórdia, de estender a mão, de dar esmola, de ajudar o outro, de dar bons conselhos, de orientar, de levantar aqueles que estavam caídos. Então, Tobias sempre foi um homem que em toda a sua vida, ele ia para o templo, ele adorava a Deus, ele bendizia a Deus, ele ofertava tudo a Deus com alegria, tudo aquilo que ele recebia de Deus, ele devolvia para Deus e devolvia com alegria, porque ele entendia, a sua fé em Deus era uma fé tão tremenda que ele compreendia que tudo aquilo que ele recebia provinha de Deus. Portanto, tudo aquilo que ele tinha, ele mesmo ofertava, partilhava não só a Deus, mas também com aqueles com os quais convivia com ele. E ele foi um homem tão notável que, mesmo estando aprisionado, ele despertou ali o respeito dos grandes que eram os chefes das nações, o rei, o governador, que, vendo a atitude de Tobit, deu a ele o direito de muitas vezes visitar os seus compatriotas. E Tobit, então, em todas as suas atitudes, em todas as suas ações, ele sempre foi um homem que viveu
a sua fé e a sua verdade com base naquilo que nos pede Deus, com amor, com caridade, ajudando, testemunhando a sua fé. Mas num determinado momento, Tobit fica cego. Ele é ferido, ele está dormindo. Enquanto ele está dormindo, tinha um ninho de andorinhas, cai o esterco dessas andorinhas, fere os olhos de Tobit e Tobit fica cego. E aí a palavra de Deus vai dizer assim: Deus permitiu que lhe acontecesse essa prova. Olha só, Deus permitiu, está lá no capítulo 2, no versículo 12, Deus permitiu que lhe acontecesse essa prova para que a sua paciência, como a do santo homem Jó, servisse de exemplo à sua posteridade. Semana passada nós falávamos do quê? Que as atribulações, que muitas vezes as dificuldades e nas atribulações Deus nos prova para gerar em nós o quê? Paciência, perseverança, fidelidade e fé. Então, conhecendo o coração de Tobit, Deus provou Tobit. Eu conheço o coração de Tobit. E eu sei que se eu tocar e ferir Tobit, ele permanecerá sustentando a sua fé. Então, ele foi cegado do olho, mas mesmo cegado do olho, ele perseverou firme no temor de Deus e continuou. Gente, olha que extraordinário isso. Ele perseverou, está lá no versículo 14, por isso que eu estou falando para você. Encerrando o grupo de oração, vai mergulhar na palavra. Porque o que Deus vai revelar ao teu coração, muita coisa não vai sair dos meus lábios, mas vai sair da palavra de Deus, que é de onde tudo provém, amém? Então lá no versículo 14 vai dizer assim: mesmo sendo atingido pela cegueira, ele perseverou firme no temor de Deus e continuou a dar-lhe graças em todos os dias da sua vida. Ou seja, ele estava aprisionado, ele foi cego, foi cegado, e mesmo assim, e antes dele ser atingido por essa cegueira, ele perdeu todos os seus bens, porque ele denunciaram aos reis, e os reis queriam matar todo o povo de Israel, né? Toda a raça eleita do Senhor. E ele conseguiu se esconder. Se escondendo, ele perdeu todos os seus bens. E depois que ele perdeu todos os seus bens, quando tudo voltou ao normal, ele voltou para sua casa e tudo aquilo que ele tinha foi restituído. Mais ou menos como aconteceu com Jó. Perdeu tudo, depois Deus restituiu novamente. Depois de toda essa restituição, ele fica cego. E mesmo cego, ele continua permanecendo firme no Senhor. E permanecendo firme no Senhor, Tobit tinha um filho. E o que a palavra disse lá no 12? Que Deus permitiu que lhe acontecesse essa prova para que a sua paciência, como a paciência de Jó, fosse provada, para que, sendo provada, servisse de exemplo à sua posteridade, ou seja, a todos os seus, inclusive a nós que estamos hoje meditando esta palavra. Então, nós precisamos ter um olhar de fé e ampliar a nossa visão, entendendo que não é porque somos cristãos, porque temos fé em um Deus onipotente, que nós estamos ilesos a passar por dificuldades e a passar por tribulações. Deus, ele não vai nos poupar das provas pelas quais nós devemos passar, porque toda a prova que Deus permitir, com a qual nós passemos, é para que esta prova gere em nós perseverança, gere em nós frutos, gere em nós uma fé cada vez mais madura. Porque senão a gente podia passar, estamos em plena pandemia, Deus então é castigador, Ele enviou então essa peste para dizimar 1/3, dizimar boa parte da população. Se Deus é todo poderoso, por que Ele não estende a mão e não resolve tudo isso? Ele pode fazer isso? Claro que Ele pode, Ele é Deus. Mas se Deus permitiu, não é diferente, não é Deus quem envia. Se Deus permitiu que isso acontecesse, é para que isso produza em nós algum fruto. Ou seja, nós vivíamos de um modo anteriormente. Estamos passando por uma situação, atualmente falando, a nível mundial, em que todos nós fomos desestabilizados. A nossa vida mudou, a nossa rotina mudou, os nossos hábitos mudou, tudo ao nosso redor mudou.
Mas a pergunta que fica hoje, e o seu interior? Mudou? E dentro de você, mudou? Porque precisa mudar dentro. Se tudo fora está diferente, as situações adversas que estão acontecendo ao redor de nós, têm produzido o que dentro de nós? Nós temos, mesmo em meio a esse cativeiro, levantado as mãos para o céu, adorado, rendido, graças a Deus? Ou neste tempo temos aproveitado deste momento para murmurar contra Deus? Questionando Deus, perguntando para Deus o porquê, né? Se irritando com Deus, se irritando com aqueles com os quais nós convivemos. O que este tempo de pandemia tem gerado na nossa alma? Tem gerado tristeza? Tem gerado angústia? Ou tem gerado esperança de que hoje a situação está difícil, mas eu creio que esta situação vai melhorar, que este tempo difícil vai passar e que amanhã um novo sol nascerá e que a graça de Deus irá brilhar sobre as nossas vidas com mais intensidade e que apesar desta dificuldade, muitas vidas serão alcançadas e voltarão a reconhecer que há um Deus e que é para esse Deus que nós precisamos nos voltar e clamar a Ele de todo o coração, porque isso que está acontecendo nos tempos atuais precisa gerar na nossa vida conversão. Porque senão vai passar a pandemia, vai acabar a quarentena, todo mundo sai das suas casas, o mundo mudou, pessoas morreram, situações mudaram, mas nós continuamos os mesmos. Pessoas muitas vezes apegadas, avarentas, reclamonas, ou às vezes o que é pior, não é continuar do mesmo modo, mas é sair desta situação pior do com a qual que nós entramos. Que aí é um agravante. Ou será que nós temos aproveitado este momento para voltar o nosso coração inteiramente a Deus, para render a Ele graça, porque é de onde tudo nos vem, porque isso aqui um dia pode nos ser tirado. Quanta coisa não nos tem sido tirado nesse tempo? E quando algo nos é tirado, qual tem sido o nosso comportamento diante de Deus? Temos sido aquele que reconhece que tudo que nós temos proveio dele, e que se ele tirou, é por um bem maior? Ou será que nós temos nos revoltado com Deus e nos comportado como crianças birrentas e mimadas e enfim, questionando Deus? Tobit fez a sua escolha e tudo que lhe acontecia, ele rendia graças a Deus. E quanto mais ele rendia graças a Deus, mais ele adorava a Deus, mais ele servia a Deus, ele honrava a Deus com toda a sua alma e com todo o seu coração, ao ponto da sua esposa, a sua mulher, começar a lhe censurar duramente. Isso já aconteceu com você? Você está num momento difícil, e aí você está rendendo graças a Deus. Aí alguém da sua casa começa a censurar você. Cristiane, cadê o seu Deus? Você vai tanto na igreja, você reza tanto, está sempre com o texto na mão. Mark, você está todo dia, e olha como é que está a sua vida. Stephanie, você fala que o seu Deus é tão poderoso, e como é que o seu Deus tem permitido que você passe por essas situações? E aí, né, aquela voz enviada que nós sabemos bem da onde, bem da onde começa a lançar setas para nós, dardos inflamados para que o nosso coração se inflame de ira contra Deus. Mas a escolha é sempre nossa. A escolha é sempre nossa. Tobit, mesmo tendo a sua mulher lhe censurando duramente, lhe censurando e reclamando a todo instante, porque ela não tinha a mesma experiência, e na sua indignação, ela começa a contestar, dizendo para ele, olha só o que ela chega a dizer. Ao que lhe respondeu a sua mulher com indignação, tua esperança é manifestamente vã. Olha só, a esperança que você tem é vã.
Agora as tuas esmolas, porque ele era um homem muito generoso, um homem piedoso, que ajudava o próximo com generosidade, com amor e com verdade, de que valem? De que vale todo o bem que você fez? De que vale? De que adiantou? Você fez o bem para o outro e olha só a paga com a qual você recebeu. Você ajudou, estendeu a mão e olha só como você foi tratado. E é assim que muitas vezes nós somos confrontados. É assim que muitas vezes nós somos experimentados e a todo instante nós somos muitas vezes encurralados. Mas Tobit, suspirando no meio das suas lágrimas, ele dobrou-se diante de Deus e pôs-se a orar. Olha que lindo, gente. Olha que lição extraordinária de conversão, de obediência, de rendição, de alguém que verdadeiramente faz a vontade de Deus, como foi proclamado hoje aqui na leitura, que o padre pregou belíssimamente, que a gente nem precisaria ter grupo de oração, depois daquela pregação extraordinária, né? Que rasgou a nossa arrogância assim, trouxe para fora tudo aquilo que tem dentro de nós, e mostrou a humildade do rei Ezequias, que ao invés de se amedrontar e de se acovardar, ele prostrou-se diante da presença de Deus e falou: olha aqui, és tu o Deus que é todo poderoso. Então, o meu socorro provém de vós. Tobit, então, ele suspira e em lágrimas, ele se põe em oração diante de Deus, pedindo ao Senhor para que o Senhor não o castigue segundo os seus pecados. Veja só a consciência de um homem justo. Ele era um homem reto e correto, mas mesmo diante de Deus, ele se reconhecia pecador. No coração desse homem não pairava a arrogância. E no mesmo instante, no mesmo momento, uma outra mulher em um outro lugar, em uma cidade totalmente diferente, também rendia o seu coração, o seu joelho no chão, e elevava uma prece a Deus. E a palavra do Senhor diz que no mesmo instante, essas duas orações se encontraram diante do trono da glória, da majestade de Deus. Porque Deus é aquele que escuta o clamor que sai dos nossos lábios. Deus escuta a nossa oração quando o nosso coração se apresenta diante dele com verdade. Quando o nosso coração se apresenta diante dele com quebrantamento. Deus então, essas orações que simultaneamente foram dirigidas ao Senhor, faz com que essas duas vidas se encontrem. Devolve a cura para Tobit. Tobit dá todos os ensinamentos ao seu filho. E ao fim de tudo, Tobit entrega a sua alegria, o seu contentamento, a sua gratidão e a sua rendição diante de Deus, que opera neste homem, que soube extrair dos momentos difíceis, que soube extrair das adversidades, que soube tirar das dificuldades, não oportunidades para se lamuriar com Deus, mas criou nestes momentos oportunidades para louvar, bendizer e agradecer a Deus. Então que na noite de hoje nós possamos usar das situações adversas para que o Espírito Santo trabalhe gerando em nós a graça da conversão. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos fazer aquilo que Tobit fez, que é render o nosso coração, entregando a Ele tudo aquilo que temos e somos, reconhecendo a nossa pequenez e a nossa fragilidade, em que muitas vezes, na nossa humanidade, ferida pelo pecado, muitas e muitas vezes, nós lamuriamos, contestamos, reclamamos, questionamos, afrontamos, nos revoltamos contra tudo aquilo que nos acontece. Mas que na noite de hoje nós possamos reparar
e pedir a Deus a graça do perdão e a graça de enxergar nestes momentos uma oportunidade para que o nosso coração seja provado. E provado o nosso coração, nós possamos testemunhar para aqueles que estão conosco, para aqueles que não nos conhecem, que apesar das dificuldades, existe um Deus grande, soberano, forte, que está muito além de tudo aquilo que nós podemos passar. E que se nós passamos por algum momento difícil, é para que esse momento difícil gere em nós alguma mudança de vida. Então, nós não podemos aceitar viver sempre do mesmo modo, mas precisamos pedir a Deus esta graça da verdadeira e sincera conversão, de ter um coração segundo o coração de Deus, de ter o coração entregue e rendido à vontade de Deus, de ter um coração orante, adorador, de ter um coração que rejubila no Senhor, mesmo diante das dificuldades. Amém? O meu coração tem sede de... Canta para Ele, fala para Ele. Vim ao teu encontro, ansiosa em te adorar. O meu coração tem sede de... Fala para Deus que o seu coração é sedento e que você precisa do auxílio da graça. Vim ao teu encontro, Dai-nos, Senhor, a tua graça. ansiosa em te adorar. Dai-nos, Senhor, o teu auxílio nesta noite. Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo. Adore a Ele, adore a Ele. Por aquele Mesmo quando você não entender, adore. que não te ama. Renda louvores a Ele e você vai experimentar o como o seu coração será consolado. Se faz presente aqui. Lança teu coração para as coisas do alto. Olhas para mim. Seja agradecido a Deus pelas dificuldades. Porque me ama. Ele é um Deus fiel que não nos abandona. Sem igual. Nós vamos encerrando e você vai cantando isso. Meu Deus, eu creio e adoro. Deus, eu creio e adoro. Espero e te amo, Senhor. Espero e te amo. Seja a resposta do céu. Por aquele Seja um Tobit nesse mundo. que te ama. Renda a sua adoração a Ele.